Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais um estudo da série do livro de Isaías, amém? Então hoje vamos estudar o capítulo de número 18 do livro de Isaías, amém? Então peço aos irmãos que se preparem desde já para o início dos estudos, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, capítulo 18, né, os irmãos já sabem, né, que dos capítulos 13 até o 23, Isaías está trazendo um juízo, né, sobre 10 nações, né? Essas 10 nações nos lembram, né, a sétima cabeça da besta, né? As 10 nações que vão se levantar. E agora, né, nesse capítulo 18, é a vez da Etiópia, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse juízo, né, de Isaías sobre a Etiópia. Vamos começar a ler 18, versículo 1, que diz: Ai da terra que me sombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia. Então, irmãos, a Etiópia é um país tão antigo quanto o Egito, né? Os primeiros habitantes da Etiópia, eles foram os descendentes de Cush, que era filho de Cã e neto de Noé. Por isso que nos tempos primitivos, a Etiópia ela se chamava Reino de Cush. Em algumas traduções, né, vai aparecer até o nome de Cush no lugar da Etiópia. Os gregos, eles chamaram esse local de o Reino de Cush, de Etiópia, né? Cujo significado é terra dos bronzeados, né? Ou terra das faces queimadas. A Etiópia ela se tornou um dos primeiros reinos, né? Dos primeiros reinos africanos. Nos tempos bíblicos, as terras etíopes elas se estendiam por uma vasta área a nordeste da África, que compreende parte do atual Egito, Sudão, Sudão do Sul, Eritreia, Djibouti e Somália, né? Então Isaías, ele provavelmente, né, ele conheceu esse povo. Por quê? Porque uma dinastia cuxita havia tomado o Egito em 715 a.C. e enviou embaixadores a Jerusalém para fins de uma aliança contra a Síria. Então, por quase 3.000 anos, os judeus negros da Etiópia mantiveram sua fé e identidade. Eles falam hebraico, né, e guardam o Shabat, né, lutando contra a fome, a seca, né, e as guerras tribais que existem lá. Então, acredita-se que eles faziam parte de uma das 10 tribos perdidas, né, e seus ancestrais eles remontariam ao rei Salomão e à rainha de Sabá, né? Havia mais de 1.000 órfãos etíopes em Israel, né, crianças separadas de suas famílias ainda na África, e assim permaneceram até quase 5 anos mais tarde, né, quando houve a Operação Salomão, que trouxe mais de 14.000 judeus para Israel em 1991. Então, hoje, né, há constantes confrontos mortais entre muçulmanos e cristãos ortodoxos, né? Cush, então, representa os hebreus entre os povos negros e africanos. Atualmente, a Etiópia e o Egito eles não fazem fronteira. E o Sudão, que tinha um problema de fronteira com a Etiópia, se tornou independente em 1956, né? E o nome Sudão, ele tem origem no árabe, né, e significa terra dos negros. Então Isaías agora, irmão, ele se volta para as aflições que cairiam sobre a Etiópia. Então são coisas, né, que iriam acontecer aos etíopes por causa do envolvimento deles com os assírios. Esse ai aqui que os irmãos viram no primeiro versículo, né, no hebraico ele não expressa uma ameaça, mas é um apelo, né? Isaías não está falando contra, mas para os etíopes, chamando-os a ouvir o seu anúncio profético contra a destruição de seus inimigos, né? Então lá diz assim o versículo: ensombreia com as suas asas, né? Ou seja, uma outra tradução vai dizer o roçar de muitas asas de insetos, devido à grande incidência de insetos naquela região. E essa grande quantidade de insetos representa também a sua população enorme e variada. 18:2 diz assim: que envia embaixadores por mar e navios de junco sobre as águas, dizendo: ide mensageiros velozes a um povo de elevada estatura e de pele lisa, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra
os rios de vida. Então, por mar, né, aqui está falando do rio Nilo, né, por causa da sua grande largura, que se ramifica, né, em pequenos rios. Né. Navios de junco significa que são navios feitos de papiro, né, pelo Egito, e cobertos com piche, né, que eram navios mais velozes, e eles usavam papiro, né, devido à escassez de madeira. O uso de navios leves e rápidos, né, seria um instrumento que as nações usariam para se rebelar contra os assírios. Então, homens altos de pele lisa, né, este era a aparência dos etíopes. Né? Algumas traduções vão dizer pele brunida, indica que eles brilhavam com a aplicação de algum tipo de óleo. E os egípcios também tinham o costume de depilar todo o seu corpo. Então, irmãos, esses embaixadores eles foram pedir ajuda a Israel contra os assírios. E ao receber a orientação de Deus, Isaías então pede que mensageiros etíopes fossem correndo de volta ao seu próprio povo, né, e entregar a mensagem que está contida nos versículos 3 a 6. Né. Há um povo terrível desde o seu princípio, né, o versículo fala. Ou seja, era uma nação temida pelo seu grande poder em destruir outras nações. Né. Eram homens altos, guerreiros, dotados de grande força física, mas que não foram capazes de vencer os assírios. Né. O versículo diz, cujas terras os rios de vida. Né. Então está falando do rio Nilo, que se ramificava em pequenos rios. Verso 3. Vós todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Então a profecia aqui ela não se dirigia somente à Etiópia, mas a todas as nações que iriam sentir a ira de Deus por meio do ataque dos assírios. Né? Ou seja, está se referindo também a Filístia, Judá, Moabe, Edom, Egito. Né? Tudo isso aqui faz parte dessa relação dos 10 países que eu falei agora há pouco. Né? Então, levantar a bandeira, né? Ou seja, levantar o estandarte, né? A gente sabe que Isaías usa muito essa expressão, estandarte, né? Levantar a bandeira sobre as montanhas e trombetas, né? Eram métodos usados para reunir as tropas. Né? É um alarme que será soado para todas as nações em volta para elas saberem o que Deus está querendo fazer. Então, irmãos, esse foi o conselho que Isaías deu para aquelas nações. Né? Elas deveriam escutar atentamente o sinal que seria dado da parte de Deus. Né? Deus ele ordenaria o toque da trombeta para ordenar que os exércitos começassem a marchar. E essa trombeta seria tocada através de uma profecia ser dada por Isaías. Né? Então o profeta ele exortou os cuxitas a voltarem para casa e não tentarem formar uma aliança com Judá. Por quê? Porque o Senhor derrotaria o inimigo, né? O inimigo assírio, né? Que era o inimigo tanto de Judá quanto da Etiópia. Né? Só que no momento adequado. Então o alerta não é apenas para os etíopes dos dias de Isaías, mas para todos os habitantes do mundo, para todos os moradores da terra. E isso se dará quando se arvorar a bandeira nos montes e quando se tocar a trombeta. Versículo 4. Porque assim me disse o Senhor, estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Então, irmãos, Isaías está usando aqui uma linguagem poética, né, que é comum de Isaías, para dizer que Deus estaria observando pacientemente lá da sua morada as atividades da Etiópia por um momento antes de atacar. Então, o fato de Deus trabalhar quieto, irmãos, aponta para o seu poder, né, para a sua supremacia. E o plano de Deus era o que? Iria demorar como o ardor do sol, né, até o tempo da colheita. Então, o silêncio de Deus ele não significa consentimento. O tempo da colheita seria a época para destruir a Síria. O calor e o orvalho mostram que é o momento em que vai haver a colheita. Né? Então, o recado de Deus está sendo dado de forma clara, né? Ou seja, nada iria acontecer antes que a colheita estivesse pronta. Enquanto isso, Deus permaneceria tranquilo, ou seja, em silêncio. Então, o Senhor disse a Isaías, irmãos, que ele esperaria até o momento adequado para eliminar o inimigo.
né? O próprio Deus já havia dito isso, havia dito, né, a Isaías, né, qual o motivo para isso que está acontecendo, né? Ele já tinha dito lá em Isaías 10, versículo 12, que diz assim, ó, Isaías 10, 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Então, irmão, nós sabemos que o rei da Síria é um tipo do anticristo, né? Então, quando Deus terminar toda a sua obra, ou seja, após o rei da Síria ter sido usado para castigar e não para destruir Jerusalém, Deus então vai castigar o rei da Síria, Senaqueribe no caso, né? Por causa do quê? Por causa da sua arrogância. Então, irmãos, o exército assírio ele teria que primeiro, né, cumprir o propósito de Deus, que era ser instrumento do juízo de Deus para punir o povo de Israel, né, levando o povo cativo. Versículo 5. Porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito e passado a flor, as uvas verdes amadurecem. Então com foice podará os sarmentos e tirará os ramos e os lançará fora. Então, irmãos, aplicando essa mensagem, tanto no contexto da época quanto no futuro, né? Então está falando aqui do tempo em que a colheita dos assírios haveria de chegar, né? Antes, porém, a Assíria deveria terminar as tarefas atribuídas por Deus, ou seja, destruir as 10 tribos, a Etiópia e outras nações designadas por Deus. Então, Deus destruirá os assírios, assim como o homem poda a sua vinha. Né? Por quê? Porque eles planejam destruir Jerusalém. Então, num contexto futuro, o que seria? Deus ele vai destruir todas as nações que estiverem sob o comando do anticristo, né? E o versículo fala de uma poda das uvas deles, né? Já amadurecidas como uma foice. Aí quando a gente vai lá para Apocalipse 14, 17, o que diz lá? Diz assim, ó. Ainda outro anjo saiu do santuário que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Lança tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. Então a passagem que está nos falando que é de uma colheita, né? No caso aqui é a vindima das uvas, né? A passagem diz, né? Disse o anjo que tem o poder sobre o fogo, né? Então esse anjo que tem o poder sobre o fogo, ele clama ao vindimador, que é o anjo que tem a foice aguda, que no caso é Cristo, né? Para poder colher as uvas da vinha da terra que estão maduras. E o Apocalipse 14, 19 diz, ó, e o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Então aqui, irmãos, tanto aqui quanto no verso 5 de Isaías, capítulo 18, nós vemos aqui o julgamento de Deus aos assírios, né? Representado aqui pela poda das vinhas antes da colheita. Né? Versículo 6, né? Isaías 18, 6 diz: Serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Então, irmãos, já no versículo 6, nós vemos aqui a execução do juízo de Deus sobre a Síria, né? Representado pela carcaça, né? Ou seja, um esqueleto de pessoas que serviriam de alimentação para os animais. Então, no contexto atual, irmãos, aponta o quê? Aponta para o banquete que Deus preparou para os pássaros com relação aos corpos de 185 mil soldados assírios do exército de Senaqueribe, né? Então, de acordo com a linguagem poética de Isaías, isso vai acontecer exatamente quando as uvas assírias amadurecerem, né? Ou seja, quando o Império Assírio iria conquistar mais territórios. Então, tendo feito a sua colheita, agora a própria Assíria seria colhida, né? Então, a passagem dá destaque que é o grande colhedor, no caso aqui é Deus. E no contexto futuro, mostra que as nações destruídas no Armagedon, que serão deixadas para que as aves e os animais do campo as comam, né, por muitos meses. Versículo 7.
Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, povo de elevada estatura e de pele lisa, um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Então, irmãos, não há nenhum registro nas Escrituras de um acontecimento deste aqui, depois da queda dos assírios, né? E nem depois do cativeiro babilônico. Então, essa profecia aqui claramente será cumprida onde? No reino milenar. Né? Então, da mesma forma que os demais julgamentos por meio dos assírios haverá um remanescente, né, que se submeterá ao Deus de Israel, né? Então, da mesma forma, isso aqui vai se cumprir, né, lá no reino milenar. Né? Então, é um versículo tipicamente, né, que tem seu cumprimento, né, no reino milenar. Então, no reino milenar, irmão, os etíopes, eles prestarão homenagem ao Senhor. Né? Quando a gente olha lá para Zacarias 14:16, o que diz? Ó? E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações, né, os irmãos já sabem que restarão nações, né, que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Né? Então tem duas coisas importantes nesse versículo aqui. Nações que restam e festa dos tabernáculos. Né? Isso aqui está apontando o quê? Para o reino milenar. Né? Festa dos tabernáculos nos aponta para o reino milenar. Nações que restam está apontando para o reino milenar. Né? Então, ou seja, certamente entre as nações que restam haverá etíopes, né, que vão prestar homenagem ao Senhor. Então, os etíopes, né, a Etiópia no caso, ela fará parte das nações que restam. E naquele tempo, o que ela vai acontecer? Ela trará um presente ao Senhor. Né? O presente será que será o próprio povo, né? O próprio povo que vai se prestar homenagens ao Senhor. Então, naquele tempo, ou seja, quando os exércitos do Anticristo forem destruídos e após iniciar o reino milenar, os etíopes eles irão submeter a Deus e trarão presentes para Cristo que estará reinando no reino milenar, no Monte Sião, em Jerusalém. Amém, irmãos? Né? Então aqui a gente termina, né, o capítulo 18, é um capítulo pequeno. Né? Então aqui a gente encerra aqui o capítulo 18. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, né, ou mesmo queiram acrescentar alguma coisa, os irmãos podem fazer aí nos comentários. Né? E peço a você que, se por acaso você gostou desse vídeo, deixe aí seu like. E caso você ainda não seja inscrito no canal, né, peço que você se inscreva no canal, amigos. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia.